Oi, hoje eu quero falar sobre a caixinha Bia Me Ajuda, que a gente libera toda semana no Instagram com os temas mais pedidos e solicitados pra gente poder fazer vídeo explicativo aqui no YouTube pra vocês. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade visual e vou te falar o tema da caixinha dessa semana pra você ver se encaixa pra alguma dúvida sua. A caixinha dessa semana foi: Bia, me ajuda, como escolher e combinar fontes pro meu convite de casamento. Esse tema é um tema que a gente já viu algumas vezes caindo aqui na caixinha, tá? Como que você deve escolher, como que você vai escolher e combinar fontes, quantas fontes, né, você deve trabalhar, e eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa questão de fonte, que é uma questão muito comum na hora de falar sobre convite de casamento. Bom, gente, para começar, quando a gente fala sobre escolha de fontes, né, é uma dúvida muito comum dos noivos acharem que todas as conviterias ou profissionais de design trabalham com um catálogo de fontes, tá? É muito complicado você falar sobre catálogo de fontes quando você não é uma empresa que trabalha com modelo pronto, porque, para vocês terem uma noção, a gente tem aqui um catálogo de mais de 10 mil fontes, então não tem muito como a gente apresentar um catálogo onde você só vai ver 20 e vai aprovar. Isso funcionava muito antigamente, quando a gente tinha aquelas casas antigas que faziam convite, você ia lá, escolhia fonte 1, fonte 2, pronto, o convite tá pronto, é totalmente modelo pré-pronto, né? Você só muda um pouquinho ali a fonte e o texto. Hoje em dia, principalmente aqui na Dona Meli, que a gente começou a empresa justamente para conseguir trazer essa exclusividade, trazer a personalidade do casal para a identidade visual, não somente para o convite, é um pouco mais complicado você trabalhar com catálogo. Inclusive, eu nem aconselho muito de você realmente buscar uma empresa que trabalhe com catálogo, porque é muito limitado. Então, como eu tô te falando, eu tenho 5, 10 mil fontes disponíveis que a gente trabalha. A primeira coisa que eu posso falar de fonte é você não optar por trabalhar com fontes gratuitas. As fontes gratuitas, elas sempre são fontes que você vai ver muito mais convites iguais, assim, muito parecidos, por serem fontes gratuitas. Então, uma coisa que a gente sempre faz é não trabalhar com fontes gratuitas. A gente sempre trabalha com um banco de fontes, que são fontes pagas, são fontes realmente que você paga pela artista que fez aquela fonte e aí consegue trabalhar com ela. A gente já, inclusive, trabalhou com fontes que não são arquivos de fontes, né? Não é a fonte propriamente dita. A calígrafa fez o nome dos noivos e vetorizou, e a gente conseguiu utilizar aquilo como uma fonte para o nome dos noivos. Mas é sempre importante você pensar que para os outros itens você precisa ter a fonte, porque você vai utilizar num título do menu, num reservado, em outros itens da sua identidade visual, tá bom? Primeira dica que eu te dou é que você não trabalhe com um catálogo limitado de fontes e fique com uma pulga atrás da orelha se a empresa te apresentar poucas opções de fonte, porque assim, existem milhares de fontes, muitas opções, e principalmente você pensar em não trabalhar com fontes gratuitas justamente por conta dessa questão de tornar ainda mais o seu convite, a sua identidade exclusiva. Então, agora entrando um pouquinho sobre como escolher as fontes, o que eu vou te dizer, uma segunda dica que eu vou te dar, é que você não trabalhe com apenas uma fonte, mas também não trabalhe com mais de 3. Então, o ideal que a gente aconselha aqui é trabalhar com 2 fontes. Você tem a fonte primária, que vai ser a fonte do seu nome, do nome de vocês, que vai ser a fonte dos títulos, provavelmente, de outros itens de papelaria que você vem utilizar. Então, assim, você tem a fonte do nome dos noivos e vai ser a mesma fonte que você vai utilizar para o título menu do bar, para outros itens de papelaria que você for trabalhar. E a fonte secundária, que é a fonte das demais informações. E aí, nessa fonte secundária, você pode ter variações. Então, botar um itálico, botar um bold para conseguir selecionar aqui o que você precisa dar mais destaque, o que é um link. Então, assim, você consegue trabalhar com essa fonte secundária com as suas variações. Se você quiser trabalhar com uma terceira fonte, também funciona. A gente só não indica que você trabalhe com mais que isso. Por quê? Senão você vai ficar uma mistura de fontes e a pessoa não vai ver um padrão na sua identidade visual. Você já pensou você trabalhar com uma fonte para o nome, uma fonte secundária, uma fonte terciária, e ainda assim você tem uma quarta fonte para outra coisa? Vai ficar muita bagunça. Então, é importante você pensar que, mesmo que no subconsciente do seu convidado, no subconsciente de quem está recebendo aquele convite, ele vê uma harmonia. Mesmo que não seja evidente, ele vê uma harmonia. Então, é importante você saber que isso vai ser replicado para todas as peças da sua identidade visual. E o convite é a principal delas. Agora, falando um pouquinho sobre a escolha de fonte pro convite de casamento, você tem que pensar numa fonte principal, que é a fonte que mais retrata vocês. Inclusive, essa questão de escolha de fonte, de como que fica no nome dos noivos, é muito importante, porque às vezes a gente vê uma fonte, né, no nome de alguém e gosta. Quando a gente coloca no nome, no nosso nome, não fica tão legal, porque a inicial é diferente, o nome, as letras do meio são diferentes. Então, assim, é muito importante você buscar referências de nomes parecidos, pelo menos com a primeira inicial, né, igual, para você conseguir visualizar o que você gosta. Então, você procurar, seu nome é Bianca e você tá procurando Letícia, não vai fazer muito sentido, porque você não tá vendo nem o B como que é naquela fonte. Então, você buscar referências com o nome igual ou parecido com o seu, para você conseguir visualizar o que te agrada. Se vai ser uma fonte mais
caligrafada, se vai ser uma fonte mais retinha, com serifa, sem serifa, com itálico ou negrito. Enfim, você vai entendendo o que você visualmente gosta, o que encaixa para sua identidade visual e o que encaixa melhor para o seu casamento, tá bom? Então, pensando primeiro nessa primeira fonte, que vai ser a principal, que é a dos nomes, que normalmente é uma que tem bastante dúvida por conta disso, de como que vai ficar com o seu nome. E pensar numa segunda fonte, que vai ser a fonte para as demais informações, segunda e terceira, se você quiser, para as demais informações. Lembrando que essa segunda fonte, ela pode inclusive ter variações. Então você pode e deve, inclusive, colocar, por exemplo, na data e na hora do seu convite de casamento, pode botar um bold, pode botar ela um pouquinho mais forte, pode botar um itálico, para você destacar aquela informação sem você ter que usar uma quarta fonte, sabe? Então você pode utilizar essa segunda fonte com apenas essas variações de um itálico, de um bold, que vai chamar a atenção do seu convidado. A mesma coisa pode funcionar para o site, se você quiser colocar em itálico, ou para o endereço do local, se você quiser colocar em itálico. Então, dentro dessa segunda fonte, você ainda tem variações do itálico e do bold para conseguir destacar o que você precisa destacar para o seu convidado. Então, ainda assim, você está trabalhando com duas fontes, porém, você tem essas variações nas informações que você precisa chamar atenção. Então, eu acho que é uma forma super ideal de você acomodar tudo que você precisa chamar atenção, tudo botar no peso certinho. Lembrando, a gente não indica jamais de você utilizar apenas uma fonte, ou seja, mesmo a fonte dos nomes, a fonte do escrito, porque normalmente, quando você faz isso, você não dá peso para as coisas. E as coisas no convite de casamento precisam ter um peso diferente. O nome dos noivos precisa ter um peso maior, a data e a hora precisa ter um peso maior, já as demais informações um peso menor, nome dos pais um peso menor, frase um peso menor. Então você precisa pesar as coisas no seu convite de casamento para você ver aonde o olho do seu convidado vai bater assim que ele receber o seu convite. Já sabe, não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Então, gente, é muito importante você entender o estilo de fonte que você busca. Isso que eu falei de trabalhar com uma fonte só era uma coisa que se fazia muito antigamente, com os convites principalmente mais clássicos, onde você tinha aquela letra cursiva e utilizava a fonte cursiva para os nomes e para todas as informações. Isso é uma coisa que definitivamente a gente não indica, porque quando você usa uma letra muito cursiva para as informações, você embaralha o olho do convidado, ele não consegue entender muito bem aonde está aquela informação. Se ele for visualizar o convite novamente, uma segunda, uma terceira vez para achar a data e a hora, ele vai ter dificuldade de encontrar. Então a gente sempre fala sobre esse mix de fontes. Você pode trabalhar com uma cursiva para o nome e uma mais retinha para as informações, variando ali com itálico e com bold. Você pode trabalhar com uma mais retinha, mais trabalhada para os nomes e uma menos trabalhada para as informações. Você sempre deixar o convite com mais leveza, porque no design menos é mais. Então quando você trabalha com mais leveza, você vai ver que você vai ter um convite muito mais elegante. Bom, espero que eu tenha esclarecido sua dúvida. A escolha de fonte é sempre um assunto muito recorrente por aqui, porque a gente vê às vezes algumas empresas apresentando um catálogo muito limitado e às vezes você gosta do nome da outra pessoa naquela fonte, mas no seu você não gosta. Então é muito importante você pensar na exclusividade através de fontes pagas, você pensar em procurar referências com nomes iguais ou parecidos com o seu, para você conseguir visualizar o que você gosta. Você pensar nesse mix de fontes de no máximo 3 fontes, o ideal que a gente indica são 2, uma primária e uma secundária, para você conseguir fazer esse mix do peso ideal das informações, tá? E você sempre pensar o que você precisa dar mais destaque. Mais destaque, nome de vocês, destaque médio, data, hora e local, e destaque por último, né, as demais informações, frases, site e tudo mais. Então você sempre pensar nesse peso e aí sim você vai ter um convite super elegante, traduzindo tudo que você precisa traduzir da forma ideal no seu convite de casamento. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar o like aqui embaixo para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E se você tiver qualquer dúvida sobre fonte, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer te responder, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!